Ele é a pessoa mais importante para nós. A palavra do Senhor diz: onde estiver 2 ou mais reunidos no nome dele, ali ele se fará presente. E eu creio que Jesus está aqui em espírito e em verdade. Amém? Pela graça e misericórdia, amados, estou aqui para trazer uma palavra. Confesso que não é fácil, né, poder estar aqui para pregar, mas estou aqui na brecha, né, me colocando na brecha como um instrumento de Deus, para que Deus possa me usar. Eu sei que de mim mesmo nada posso, né, mas eu conto com a ajuda de Deus, do Espírito Santo de Deus, para poder trazer essa mensagem essa noite. E ontem à noite, amado, o Espírito Santo já me advertiu, falou comigo, amados. Quantos creem que Deus fala conosco? Eu também creio, amado. Como Deus fala, né, amados? Como Deus fala. Nós, às vezes, é que anda tão ocupado com tantas coisas, mas Deus está sempre falando conosco, no nosso espírito, né, no nosso coração. E o Senhor falou comigo: prepara uma palavra, que o pastor Carlos não vai demorar a te chamar para pregar. Ontem à noite, Deus falou: Ele não vai demorar para te chamar. Aí hoje de manhã, saindo para trabalhar, vou responder as orações, né, que é feita nos grupos, né, do WhatsApp. Aí eu vejo o áudio dele, eu coloco, né, a mensagem dele: Rodinei, tem como você trazer uma palavra hoje à noite? Nossa Deus, o Senhor falou que não ia demorar, mas eu não achei que ia ser tão rápido assim. Hoje de manhã, mas foi ontem à noite, não vai demorar. Hoje de manhã ele me chamou. Eu falei assim, é confirmação, né? Que era Deus já falando para mim me preparar, que Ele ia me chamar para trazer uma palavra. E Deus colocou essa palavra aqui no meu coração, amado. Falar um pouco aqui da vida, né, de Estevão. Quem foi Estevão? Estevão não foi um apóstolo, amado. Não era um apóstolo, ele era um discípulo. Ele era um servo, um diácono. Ele foi levantado como um auxiliar para servir as mesas, para servir o povo. E nós lemos aqui que Estevão estava cheio de graça e poder. Ele era um homem cheio do Espírito Santo, amado. A graça de Deus estava sobre a vida deste homem. A Bíblia diz em João capítulo 1, versículo 16: porque todos nós temos recebido da sua plenitude, e graça sobre graça. Graça sobre graça. Todos nós, amados. A Bíblia é um livro que fala do passado, do presente e do futuro. Essa palavra é para nós aqui, porque todos nós quem? Nós que estamos aqui, amado, temos recebido da sua plenitude graça sobre graça. Graça é favor do Senhor, é presente, é dádiva. Não porque merecemos, mas é porque Ele é bom. E nós temos recebido essa graça de Deus todos os dias, que é a nossa vida, e que possamos ser gratos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito, nos dado. Que nós não venhamos viver murmurando, reclamando da vida, mas que possamos ser agradecidos a Deus. Nós temos muitos motivos para agradecer. Você tem muitos motivos, eu creio, eu acredito. Você tem todos os motivos do mundo para agradecer a Deus todos os dias, pela sua vida, pela sua casa, pela sua saúde, pela sua família. É a graça de Deus, amados. Ela está sobre nós, e ela estava sobre a vida de Estevão. E o poder também, sabemos que o poder de Deus é o Espírito Santo. E Estevão, amados, vamos conhecer um pouco mais da história de Estevão. Em Atos capítulo 6, versículo 1, aqui está escrito: a instituição dos diáconos, o subtítulo. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenitas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 apóstolos convocaram
a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Ou seja, os apóstolos, eles estavam sobrecarregados, porque eles estavam pregando a palavra e tinham que distribuir as cestas, e a igreja de Atos estava crescendo muito, e eles não estavam dando conta de atender todo o povo. E aí começou a haver murmuração que algumas pessoas estavam sendo esquecidas, porque era grande a multidão, e a igreja estava crescendo em Atos. E aí os apóstolos: vamos escolher 7 homens de boa reputação, cheios de fé e do Espírito Santo, para que nos ajude nesse serviço. E ali eles escolheram, amado. Versículo 4: e quanto a nós, eles disseram, e quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Porque foram para isso que eles foram chamados, os apóstolos, para pregar a palavra. Mas como estava tendo muito serviço ali, eles não estavam tendo tanto tempo para se dedicar à palavra. Por isso eles convocaram pessoas para o ajudar, para que eles pudessem dedicar mais à palavra. E nós podemos aprender com isso também, amados. O que tem tirado o nosso tempo, que nós não estamos conseguindo nos dedicar à palavra, à leitura da palavra, à oração. Quantas coisas estamos envolvidos neste mundo, né? Trabalho é uma coisa, é outra, e o tempo com Deus. Quanto tempo você tira com Deus? Não sei se você tem essa organização: olha, tal dia, tal hora, esse tempo é para o Senhor, eu vou me dedicar ao Senhor, à oração, à leitura bíblica. Talvez você já foi uma pessoa mais dedicada à palavra, você talvez já teve esse tempo que você se dedicava mais às Escrituras, você lia mais a palavra, você orava mais dentro do seu quarto, mas talvez tantas coisas foram entrando na sua vida, e aí esse tempo foi se acabando, e talvez hoje você passa um dia, passa outro dia, passa uma semana, passa um mês, quem sabe passa um ano, e você não lê a Bíblia, e você não se dedica às Escrituras, você não tira um tempo para ler a palavra. Os apóstolos perceberam: opa, isso aqui está errado, não, nós estamos fazendo muitas coisas e a palavra está ficando para trás. Não pode. Vamos pegar pessoas para nos ajudar, cheios de fé. Não poderia ser qualquer pessoa também, né, amados? Verdade. Tem hora que nós precisamos de ajuda, a gente não pode chamar qualquer pessoa para nos ajudar, porque ao invés dela nos ajudar, elas podem nos atrapalhar, ou atrapalhar até mesmo a obra de Deus. Verdade. Às vezes você chama a pessoa para te ajudar, ao invés dela te ajudar, ela te atrapalha. Isso acontece, amados. Isso acontece. Mas que possamos pedir ajuda a pessoas de Deus, cheias do Espírito Santo, que anda na luz, né, que está disposta a fazer as coisas corretas, que leva uma vida, que tem uma vida de caráter, pessoas honestas, justas, que possamos andar do lado dessas pessoas, porque elas vão nos ajudar. E eles precisaram de ajuda, eles perceberam. Nós precisamos perceber, amados, o que tem nos atrapalhado na nossa caminhada com Deus. Quais são as coisas que têm tirado o seu tempo, para que você não se dedique às Escrituras, à palavra, à oração. E eles disseram: quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão,
homem cheio de fé e do Espírito Santo. Filipe, Prócolo, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélio de Antioquia, apresentaram-no perante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos e os abençoaram. Interessante aqui, amados, que todos estes homens aqui, estes 7 homens, o qual falei o nome deles, até difícil por sinal pronunciar, né? Mas eles eram homens de Deus, todos eles eram homens de Deus. Mas a Bíblia aqui destaca mais Estevão. Vocês perceberam? Somente Estevão, eles falam que Estevão era cheio do Espírito Santo. Elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, versículo 5. A Bíblia destaca Estevão, amado. Existem pessoas no nosso meio que elas se destacam mais, é verdade. Mas por que será? Eu acredito que é porque elas buscam mais, é porque elas se esforçam mais, porque elas se dedicam mais a Deus. E aí nós vemos o brilho, o rosto, no abrir da boca, você vê que a pessoa está cheia de Deus. Por quê? Porque provavelmente, amado, essa pessoa está se dedicando mais ao Senhor. E quanto mais essa pessoa se dedica ao Senhor, mais cheia de Deus ela vai ser, amados. Porque a Bíblia diz que a boca fala do que está cheio o coração. Do que está cheio o seu coração? Talvez você tenha se alimentado tanto de notícias ruins, de jornal, televisão, notícias aí no WhatsApp, Instagram, tanta coisa, você vai se enchendo e sua mente vai ficando só cheia dessas coisas, de problema, de tribulação. E quando você vai falar alguma coisa, quando você vai conversar com alguém, só sai problemas. Verdade. Do que você tem se enchido? O que você tem visto? O que você tem ouvido no seu dia a dia? Nós ficamos aí 30 dias, amados, para ir ao encontro. Nós ficamos 30 dias jejuando e orando antes do encontro, né? Foi a turma toda que foi trabalhar. Nós fizemos esse propósito aqui, essa aliança, e o pastor deixou na liberdade o que as pessoas quisessem tirar, né? Porque ele entende que cada pessoa tem um trabalho. Às vezes ela não pode ficar sem comer de manhã, porque às vezes ela trabalha no pesado. Cada um tem sua limitação, mas ele falou: olha, tira algo na sua vida que vai te custar algo, né? Alguns aqui tirou carne, ficou 30 dias sem comer carne. Não foi fácil para essas pessoas. Para mim seria fácil, porque eu gosto de carne, mas eu não sou uma pessoa que como carne todos os dias. Cada um tirou alguma coisa. Tem pessoas que tirou o café. Eu tirei o café de manhã, todo dia, tomar um cafezinho de manhã. Eu tirei o café, mano, 30 dias sem tomar café. Às vezes eu sentava lá no refeitório, tomava água e comia um pãozinho de sal sem nada. Foi liberado, né? E eu tirei algo também que Deus colocou no meu coração, mano, que foi a televisão. Fiquei 30 dias sem ver televisão também. Graças a Deus. Porque quantas notícias ruins nós vemos na televisão, amado. E às vezes nós vamos nos enchendo daquelas porcaria que não nos traz benefício nenhum. Tanta informação ruim. Mas que possamos, amados, nos encher dessa palavra aqui, ó. Quando a pessoa está cheia disso aqui, amado, ela vive muito mais em paz, amado. Muito mais em paz. E essa palavra aqui, amado, ela fala de tudo que a gente precisa saber. Está aqui neste livro. Ela é um livro que não precisa de atualização. A palavra de Deus, ela fala de tudo, até da pandemia que teve, a Bíblia já falava que ia vir, de todas as coisas, amado. Se você é uma pessoa que tem um conhecimento, se você lê as escrituras, quando surge uma notícia na televisão, eu já sabia.
A Bíblia já falava disso aí. Ela não vai te pegar de surpresa. A pessoa que é cheia da Bíblia, cheia da palavra, é uma pessoa cheia de Deus, cheia do Espírito Santo, amado. Estevão era tão cheio de Deus, tão cheio do Espírito Santo, que no capítulo 7 aqui, nós vamos ler um pouco mais para frente, quando ele foi apresentar a sua defesa perante o Sinédrio, as pessoas que estavam julgando, ele fez uma pregação, amado, e ele começou lá de Abraão. Olha, nosso pai Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, foi assim, foi assado, e foi contando a história. Aconteceu isso, ele estava na Mesopotâmia, e um anjo do Senhor apareceu para ele, e falou com ele: sai da sua terra, da sua parentela, vai para casa, e contou a história todinha, e foi para Moisés, e Moisés viu a sarça, e o anjo apareceu para ele. Estevão estava cheio do Espírito Santo, amado, ele estava cheio da palavra, e ele começou a pregar para o Sinédrio ali, e a pregação dele foi grande, viu? Foi grande. Foi mais de 50 versículos aqui. O capítulo 7 é grande, o capítulo 7 de Atos. E é tudo a fala de Estevão na sua defesa. Pessoas que estão cheias do Espírito Santo, é bom demais você estar perto dela. É muito bom, que sai palavras de paz, palavras de vida, palavra que te põe para cima, sabe? É isso, amado. Nós vivemos nesse mundo aqui, e o mundo é mau. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo não presta, amado, nós sabemos. Mas Jesus disse na sua oração: não os peço que os tire do mundo, mas que os capacite, né? Que Deus nos capacite, nos dê força para viver nesse mundo, amado. O mundo jaz no maligno. As músicas horrorosas, essas letras de funk, só depravação, né? Falando sobre sexo, orgia, drogas, quantas coisas ruins, amado. Se nós não nos enchermos dessa palavra de Deus, amado, o mundo ele vai entrando, vai nos tragando, e nós vamos ficando uma pessoa preocupada, só pensando no mal, que tudo vai dar ruim. Tem pessoas que estão no mundo, amado, mas que está em paz, porque sabe que Deus está com ela, está guardando a vida dela, que a vida dela está na mão de Deus, e se acontecer alguma coisa, é porque é permissão de Deus. Então nós precisamos ter tempo, mais tempo para Deus, amado. Se você quer viver uma vida mais em paz, se você quer ter mais paz, mais alegria na sua casa, no seu lar, você precisa se encher de Deus, e não das coisas do mundo. Se encha do Espírito Santo, se encha da palavra, leia a palavra, ouça a palavra. Tem ali um QR Code ali, ó, seus irmãos ainda não sabem, né? A Bíblia falada, né? Pastor Cornélio, uma bênção, amado. A Bíblia todinha falada. Às vezes você não tem tempo para ler, ou não sabe ler, tem dificuldade. Às vezes você começa a ler a Bíblia, você sente um peso espiritual, que há uma luta, há uma guerra, amado. Quando a pessoa começa a ler a Bíblia, há uma guerra, há uma luta no mundo espiritual. Você não vê, mas existem anjos e existem demônios. E quando você está ali para buscar a Deus, ler a Bíblia, os demônios, eles colocam situações para te atrapalhar. Talvez um vizinho liga um som alto, acontece alguma coisa, uma situação para te parar de ler a Bíblia. E o peso espiritual também, mas você ora a Deus, busca a Deus, pede a Deus força e continua. Não se entrega não à sua carne, não alcançar, minhas vistas estão ardendo, vou fechar. Nós temos o exemplo aqui do nosso pastor, já leu a Bíblia mais de quantas vezes? Vocês lembram? Quantas? Eu ia falar 50, mais de 50 vezes. Nosso pastor já leu a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse. Fora os livros que ele já leu. A Bíblia, amados, é para nós lermos, é para nós meditarmos, é para nós nos encher dela. A Bíblia não é para ficar jogada lá não, amados.
A Bíblia não é para ficar lá de qualquer maneira lá não, amado. Ela não tem poder se ela ficar assim não, lá não. A Bíblia tem poder quando você a lê, abre, lê e a põe em prática. Aí ela vai ter poder na sua vida. Mas ela fechada, amado, jogada para os cantos, as traças, cheia de poeira. Está na hora de ir para o culto, cadê a Bíblia? Nem sabe onde é que está a Bíblia. Cadê a palavra? Vai, pega aí. Aí pega, arrasta, carrega, traz ela aqui como se fosse só um enfeite. Aí abre a sua Bíblia, você abre, lê e vai para sua casa, joga ela lá. E aí, amados, como diz o nosso pastor, ouvia falar, aprendi. Provérbios 3,16. Mais preciosa é do que pérolas, e de tudo que se possa comparar, nada se compara a ela. 3,15 é o versículo 15. Mais preciosa é do que pérolas, e de tudo que se pode desejar, não se compara a ela. A palavra, amados. Estevão estava cheio da palavra, cheio do Espírito Santo, amado. O parecer, o versículo 5 aqui, continuar o texto. O parecer agradou a toda a comunidade, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Versículo 6, apresentaram-nos perante os apóstolos, e estes, orando, impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam. Se multiplicava o número de discípulos, amado. Glória a Deus, nossa família aumentou, amém? Fiquei tão feliz, amado. Quantas pessoas aceitaram Jesus, né? Levantaram as suas mãos aqui domingo. Glória a Deus, amado. É isso, amado. O número de discípulos, a nossa família, nossos irmãos tem que aumentar, tem que crescer, amado. A igreja do Senhor, amado, ela prevalece, vai prevalecer para sempre, amado, até o dia do arrebatamento. Muitos tentaram parar a igreja desde o princípio, amado. Tentaram matar a palavra, amado. Queimaram várias Bíblias. Inventaram mentiras contra a palavra. Tentaram sufocar o povo, impedir o povo, os apóstolos, os discípulos de pregar a palavra. Mas a Bíblia diz: cai-se a erva e a flor da erva, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Passará os céus e a terra, mas as palavras do Senhor não passará, amado. Porque estas palavras, elas são fiéis e verdadeiras. Foi pelo próprio Deus, amado. Foi o próprio Deus que inspirou os apóstolos, seus discípulos, seus servos, para que a escrevesse. A Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. Timóteo 3,16, 1 Timóteo 3,16, diz que toda a Escritura, amado, o Antigo, o Novo. 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. O homem cheio da palavra de Deus, ele é diferenciado dos demais, irmãos. Por isso eu creio que a Bíblia se destaca aqui, Estevão, dos demais, cheio de graça, cheio de fé, cheio do Espírito Santo, porque ele estava cheio da palavra, mano. Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego, eram homens também que tinham a palavra, eles se destacaram entre os demais, porque eles tinham o Espírito Santo. E as pessoas que são cheias de Deus, elas são diferentes, amado. O modo delas falarem com você é diferente, você percebe algo diferente na pessoa. Nossa, essa pessoa aí, ela tem Deus na vida dela. Por causa de quê? Das atitudes, do comportamento. Dependendo da situação que acontece, muitas pessoas brigam, tem que matar, tem que fazer isso. A pessoa, calma, não é assim, tem que perdoar, tem que amar.
ela é diferente. Nós temos que ser diferente do mundo, amado. Nós não pensamos igual ao mundo, não, porque nós temos a mente de Cristo, amém? Nós temos a mente de Cristo. E a igreja crescia, amado, se multiplicavam. Em Atos capítulo 2, no versículo 42 até o 47, lá fala da igreja, como viviam os convertidos. Lá diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. É isso, amado, perseverar na doutrina, estar em comunhão, como nós estamos, no partir do pão. É tão bom, né, você estar em comunhão com seu irmão, frequentar a casa do irmão, é um fortalecendo um ao outro. Isso é bênção para a igreja, amado. Salmo 133 está escrito: ó, quão bom e quão suave e agradável é viver unido os irmãos. Ali o Senhor ordena a sua bênção, amado, quando há união, quando há comunhão, quando há amor entre nós. E ali eles viviam em comunhão, no partir do pão e nas orações. Eles estavam juntos, orando juntos. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Versículo 44. Todos os que creram estavam juntos. Você crê, você tem fé, nós temos que estar juntos, amém? Temos que estar juntos, amados. E tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida de que cada um tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Que bonita é essa igreja, né, amados? Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhe o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Amém? O Senhor é que acrescenta, amado. E o Senhor, pela graça e a misericórdia, acrescentou membros novos a essa igreja, que possamos abraçar eles, que possamos ser educados com eles, que possamos ajudá-los eles a caminhar com a gente, amado. Que nós não venhamos matar, amado, nossos irmãos, dizendo palavras que venham ofender, desanimar, não. Vamos ser essa igreja aqui de Ato aqui, vamos ser pessoas cheias de Deus, que verdadeiramente venham amar uns aos outros, que possamos orar uns pelos outros, que possamos estar aqui unidos em comunhão, no partir do pão. Se você tem muito para dar, né, ajude aquele que não tem nada. Tem pessoas que têm condições de ajudar mais, tem outras que já não têm tanta, ajuda de outra forma, não é verdade? Mas que possamos nos ajudar um ao outro, seja financeiramente, seja com o bem, com uma roupa, seja com palavra, seja às vezes uma prestação de serviço. Ó, irmão, o que eu posso te ajudar lá, né? Não, irmão, tem dinheiro para te pagar? Não, eu vou lá te ajudar, não precisa me pagar, eu vou dar, né, o meu tempo, a minha mão de obra, eu vou lá te ajudar, você, irmão, e um ajudando o outro. Isso é bênção, isso é igreja, amados. Isso é igreja. Nossa igreja modelo aqui, né, está no livro de Atos. Os primeiros convertidos, devemos seguir este padrão, amados. Sabemos que o livro de Atos é o único livro histórico do Novo Testamento. E ele não finalizou, amado. Ele ainda está sendo escrito por nós, amém? Ele está sendo escrito por nós. A Bíblia diz, lá em Apocalipse, que existe o livro da vida e outros livros, que no dia do julgamento vai abrir o livro da vida e outros livros serão abertos. Eu creio, amado, toda a nossa vida, a nossa história, o Senhor está anotando. Está tudo anotado, está tudo escrito, amado. Está vendo essas histórias aqui? Que nós lemos, a história de Estevão, que está aqui registrada. A sua história também, amados, está sendo escrita no céu. Você crê nisso? A Bíblia diz isso, que lá existem livros. Tudo está escrito, amado. Todas as nossas obras aqui na terra, tudo está sendo registrado.
Assim como foi registrada aqui a vida de Jesus, dos apóstolos, enfim, a nossa história também está sendo escrita pelo dedo de Deus. Tem até uma música assim, do Thales Roberto. Estevão, versículo 8, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se, porém, alguns dos que eram da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e Ásia, e discutiam com Estevão. Olha só, amados, Estevão, cheio de graça, cheio da palavra, cheio de fé, mas a Bíblia diz no versículo 9 aqui, que se levantaram alguns da sinagoga contra Estevão, para o acusar, amado. E eu aprendo com isso aqui, amados, que os da sinagoga é os da própria igreja. Ah, amados, seria tão bom se todos aqui falassem bem um dos outros, que ninguém se levantasse contra ninguém, porque nós não somos perfeitos, amado. Você é perfeito? Eu também não sou. Mas existem um acusador, amado, e esse acusador é o diabo. O diabo é que nos acusa. Deus, ele nos justifica, amém? Deus, ele nos perdoa, mas o diabo, ele é o acusador, amado. E muitas vezes ele usa o irmão para nos acusar, nos apontar, falar dos nossos erros, dos nossos defeitos. E aqui se levantaram da sinagoga, da própria igreja, do próprio sinédrio, contra Estevão, que era um homem de Deus, que era um homem cheio do Espírito Santo, que estava fazendo as coisas boas, estava ali trabalhando para o Senhor. Um diácono levantado pelos apóstolos, e se levantaram pessoas contra Estevão, da própria sinagoga, que deveriam o ajudar, estar junto com ele para fazer a obra, mas se levantaram contra. Eu aprendo com isso, amado, que muitos de nós estamos com o coração aberto para fazer as coisas para Deus, de bom coração, queremos ajudar o reino de Deus, para o reino de Deus crescer. Estamos fazendo as coisas na direção de Deus, mas sempre vai se levantar alguém, amado, para tentar nos parar, para nos acusar. Mas que nós não venhamos dar ouvido, amado. Sempre tem, amado, pessoas que são invejosas. Às vezes vai começar a falar, você está fazendo para aparecer, você quer aparecer, e vai começar, amado. Igreja, infelizmente, tem essas coisas, porque é Deus é quem chama, Deus é quem capacita. Pastor Sandro falou lá que quando ele se converteu, a vontade dele era de cantar, era de ser um levita. E ele estava lá pregando a palavra. Hoje ele é um pastor abençoado, está pregando a palavra nos 4 cantos aí. Deus está usando ele na pregação da palavra. Ou seja, é Deus é que concede, Deus é quem dá dons. Deus, ele quer levantar pessoas para fazer a obra. Mas o que acontece muitas das vezes, quando Deus começa a levantar pessoas que têm dom, que têm talento, aí o inimigo vem e usa um irmão ou outro para criticar, para tirar aquele irmão da bênção. Acontece isso, amados. Mas que nós possamos ser tão cheios de Deus, que nós não venhamos olhar essas pessoas, nós possamos continuar fazendo a obra de Deus, amém, amados? Que nós não venhamos parar, amado. Sabemos que os irmãos de José tinham inveja de José, por isso jogaram ele na cisterna. Eles tinham inveja de José, porque José tinha sonhos, Deus dava sonho para ele, ele era um sonhador, ele era uma pessoa feliz, ele era uma pessoa que tinha paz na vida dele, e isso incomodou os seus irmãos, nossa, tem que matar ele, por inveja, por ciúmes. Sabemos que Abel matou Caim, ou Caim matou Abel? Vocês ficou confuso agora, né? Foi Caim que matou Abel, irmãos. Por causa de quê? Inveja, porque as obras de Abel eram boas, ele ofereceu o melhor sacrifício para o Senhor, agradou o Senhor. E Caim, por inveja, ciúme, foi lá e matou o seu irmão, matou literalmente o seu irmão. Por quê? Porque Abel era uma pessoa boa.
Ele era uma pessoa boa. E Deus se agradava de Abel. E Caim ficou irado com aquilo. Os irmãos de Davi também, amados, não era chegado em Davi também. Quando ele foi lá levar comida, foi lá ajudar os irmãos que estavam na guerra, ele foi lá fazer o bem para eles. Vocês estão entendendo a mensagem? Eles estavam fazendo o bem, igual Estevão aqui estava fazendo o bem, fazendo a vontade de Deus. Davi foi lá, levou os queijos, levou o pão, fez a vontade de seu pai Jessé. O que você está fazendo aqui, seu pirralho? Onde é que você deixou que as ovelhas? Já começou a tratar o menino mal, sendo que ele estava lá só para querer ajudar. Opa, que isso? Eu vim cá só ajudar, vim fazer um favor para vocês. E os irmãos dele eram ríspidos com ele, sabe? Às vezes, amado, pessoas não nos tratam mal sem a gente merecer. Você está ali de todo bom coração querendo ajudar, e a pessoa vem te dar uma mal resposta. Tão ruim isso, né, mas você querer ajudar, nossa, estava só querendo ajudar, estou só querendo te ajudar, né? Como diz Jesus, se fiz mal, dá testemunho de mal, mas se eu fiz o bem, por que me feres? Né? Quando ele tomou uma bofetada lá, não tinha feito nada de mal, ele falou, se eu fiz mal, beleza, dá testemunho de mal, mas se eu fiz o bem, por que você está me ferindo? Né? Mas às vezes tem isso, amado. Às vezes acontece isso, de você querer fazer o bem e as pessoas te fazerem mal, te criticar, falar mal de você. Mas nós, como somos pessoas de Deus, cheios do Espírito Santo, o que nós devemos fazer, amado? Devemos amar os nossos inimigos. Mateus capítulo 5, se puder pôr aí, John, capítulo 43, olha o que Jesus nos ensinou. O servo de Deus é diferente, amado. Ouviste o que foi dito? Amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo? Continua, por favor. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Antigamente na lei era assim, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Assim é o servo de Deus, amado. Ele ora pelos inimigos. Ele ora para Deus abençoar, para Deus mudar o coração, para que ela se torne uma pessoa boa, para que ela se converta ao Evangelho. Você tem um inimigo, uma pessoa que ela é sua inimiga, que eu creio que você não é inimiga dela, mas às vezes você tem uma pessoa que é sua inimiga. É diferente. Ela é sua inimiga, ela não gosta de você, fala mal de você, mas você não deve se igualar a ela. Você não deve retribuir o mal com o mal. 5,38, Mateus 5,38. Olha o que está escrito. Ouviste o que foi dito? Olho por olho e dente por dente? Continua, por favor. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir a face direita, volta-lhe também a outra. Isso é o servo de Deus, isso é ensinamentos bíblicos, isso é doutrina, amado. É difícil cumprir muitas das vezes, porque nós, como seres humanos, quando a pessoa nos faz o mal, a vontade é de você fazer o mal também. Se a pessoa te trata mal, a vontade é de você dar uma resposta à altura também. Como ser humano é isso mesmo. Mas e quando a pessoa tem o Espírito Santo? O que ela faz? Opa, carne, fica quieta aí. Fica quieta aí. Vão dar lugar para Deus, para o Espírito, para a palavra. O que a palavra diz? Sua carne vai querer revidar. Com certeza, mano. A carne vai querer revidar. Mas e o Espírito? Eles são opostos entre si. A carne vai querer e o seu Espírito vai outro. Você vai lembrar da palavra. Opa, eu não posso me igualar a essa pessoa. Não posso retribuir o mal com o mal. Porque a Bíblia me ensina assim. Jesus nos ensinou assim, a dar a outra face. Jesus nos ensinou, amado, a orar pelos inimigos, a fazer o bem. Se alguém te pedir água, dá-lhe de beber. Se seu inimigo tiver sede, dá-lhe ele água. Não retribua o mal com o mal, amado. Olha o que diz Romanos capítulo 12, versículo 18. Eu estou dizendo isso, amado,
Porque Estevão, ele fez isso. Estevão, ele fez isso. Ele não retribuiu o mal com o mal, mas ele retribuiu o mal com o bem, amado. Ele orou pelos seus inimigos. Ele orou para aqueles que estavam o apedrejando. Romanos 12, 18 diz assim: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Quando depender de você, faze o bem para a pessoa, né? Tende paz com aquela pessoa. Agora, o que não depender de você, deixa para lá. Mas se depender de você, faze o bem. Agora, se ela não quiser nada, então deixa. Não vos vingueis a vós mesmos, versículo 19. Amados, não vos vingueis, ou seja, não seja uma pessoa vingativa. Nossa, a pessoa me fez mal, ela vai ver, ela vai precisar de mim. Quando ela vir, aí ela vai ver, ela vai ter o troco. Tem pessoa que é assim, mano. Eu acho que aqui não tem pessoas assim, porque nós somos sarados, amém? Mas existem pessoas assim do mundo, que falam: a pessoa me fez o mal, ela vai vir, a barriga não dói só uma vez não, tem até um negócio assim. E quando ela vir, ela vai ver, já está preparado para ela. Ou seja, pessoa vingativa. Tem pessoa que é vingativa. E aí, amados, o que vocês acham? Isso é de Deus? Ser uma pessoa vingativa, retribuir o mal com o mal? A pessoa te faz o mal, não, ela mereceu, agora ela vai ver. Não, a pessoa plantou, ela vai colher. Usa até a Bíblia para justificar a sua má ação. Não, ela plantou, ela vai colher, ela vai ver. Amados, olha, tudo bem, então vamos por esse contexto então. Se a pessoa plantou o mal, né, que é a lei da semeadura, né? Às vezes você vai usar esse texto aí, porque eu já ouvi isso, para justificar a sua má ação. Mas olha, a pessoa vai colher, amado, mas não tem que ser da sua mão não. Entende? Deus vai usar talvez outra situação. O jeito que Deus quiser usar, Ele vai usar para corrigir, ou punir, ou castigar aquela pessoa. É Deus, amado. E se Deus quiser também castigar, não é você que vai ser juiz daquela pessoa, não. Agora ela tem que sofrer, agora ela vai ver o que ela fez comigo, ela vai colher, ela vai pagar. Não é assim não, amados. Você tem que entregar na mão de Deus. E se você tiver a oportunidade de fazer o bem para ela, você tem que fazer. É Bíblia o que eu estou dizendo. Olha, você vê: não vos vingueis a vós mesmos. Ou seja, você não tem que se vingar a vós mesmo. Não se vingue você mesmo. Entende? Ao que a Bíblia diz, 19, não sei se está, é isso aí. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira. Ou seja, dai lugar à ira, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. É o Senhor que vai retribuir, do jeito dele, quando ele quiser, se ele quiser. Não é você que tem que se vingar. É o que a Bíblia ensina, mano. Não seja uma pessoa vingativa, rancorosa, cheia de mágoa, de ódio no seu coração. Não seja essa pessoa. Deixe a Bíblia entrar, a palavra entrar, o Espírito Santo entrar, e procure amar, amados, o inimigo. Procure fazer o bem àquele que te faz o mal. Assim você está cumprindo a palavra, e assim você vai estar sendo um servo de Deus, se você fazer assim. Pelo contrário, versículo 20: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a tua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Vence o mal com o bem. Eu vou continuar no texto aqui, amado, que o meu tempo está acabando já. Vou continuar no texto aqui. Atos capítulo 6. Se levantaram alguns da sinagoga, né? Nós interagimos nesse versículo contra Estevão. E o versículo 10, Atos 6:10, diz assim: não podiam resistir à sabedoria, ao espírito pelo qual ele falava. Ou seja, toda a discussão que acontecia, ninguém podia resistir à sabedoria de Estevão, porque ele estava cheio de Deus, cheio da palavra. Tudo que eles falavam, Estevão tinha respostas de Deus, e ninguém podia resistir a Estevão, porque ele estava cheio do Espírito Santo, ele estava cheio de Deus. Então
subornaram homens que dissessem: temos ouvido este homem proferir blasfêmias contra Moisés e contra Deus. Ou seja, eles subornaram, pagaram pessoas, fizeram suborno para inventar calúnia contra Estevão, para que Estevão pudesse ser preso. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram contra Estevão: este homem não cessa de falar contra o lugar santo e contra a lei. Apresentaram testemunhas falsas. Amado, não seja uma testemunha falsa. Não afirma nada que você não viu, não ouviu. E nem levante falso contra teu irmão, amado, porque isso o Senhor aborrece, o Senhor detesta. Provérbios capítulo 6. Se o irmão John puder colocar lá, Provérbios capítulo 6, versículo 16 em diante. Aí eu vou lendo, você vai descendo em diante, fazendo favor, John. 6 coisas o Senhor aborrece, a 7ª sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa, que profere mentiras e que semeia contenda entre irmãos. O versículo 16 fala que o Senhor aborrece e abomina pessoas que são mentirosas, falsas e que levantam testemunho falso contra os irmãos. O Senhor abomina, o Senhor aborrece. Outra tradução fala que Ele detesta pessoas assim, mentirosas, falsas, traiçoeiras, que se levanta falso contra o irmão. E muitas das vezes nem é na sua frente, é por detrás, e coloca um contra o outro. O último versículo lá, qual foi que nós lemos? Deixa eu ver, isso, 19. E que semeia contenda entre os irmãos. A 7ª lá fala que a sua alma abomina, ou seja, que é o mais detestável perante Deus, que Deus vê assim, olha, amado, porque a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando os bons e os maus. Ou seja, tudo que você faz, Deus está vendo, Deus está ouvindo. E ele diz lá que a 7ª, ou seja, o último ali, ó, é o que ele mais odeia, o que ele mais aborrece, é o que semeia contenda entre os irmãos. O Senhor não gosta, não gosta, não entristeça a Deus. A Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual foste selado para o dia da redenção. Não faça isso, amado. Se você tem esse costume, que Deus possa te libertar hoje, agora. Não seja uma testemunha falsa, não semeia contenda entre irmãos, amado. Não faça isso. Por quê? Porque Deus não gosta. Não é porque eu estou pedindo, não. É porque é a palavra de Deus, é um mandamento de Deus. E eu estou sendo um instrumento de Deus aqui essa noite, amém? Para te dizer, se você quer agradar a Deus, se você... É para o seu bem que eu estou dizendo isso, que Deus está te dizendo isso. É para o seu próprio bem, para a sua alma, para o seu espírito. Não semeie contenda entre irmãos, não faça isso, semeie a paz. É o que nós lemos: quando depender de vós, tem de paz com todos os homens. Fale bem, tente ajudar, não tente prejudicar a obra de Deus, a igreja de Deus. Quando Saulo estava perseguindo a igreja, para o matar, os prender, o Senhor apareceu para ele numa grande luz. Saulo caiu por terra, e ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo disse: quem és tu, Senhor? E Jesus disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas quem que Saulo estava perseguindo, amado? A igreja, os irmãos, os apóstolos, os discípulos. Mas Jesus falou: você está perseguindo a mim. Ou seja, quando você fala mal de um irmão, de um servo de Deus, é de Jesus que você está falando mal. É Ele que você está perseguindo. Não se levante contra a igreja, não se levante contra um servo de Deus, amado. Não se levante, para o seu próprio bem, para o seu próprio bem. Apresentaram testemunhas falsas que depuseram contra Estevão. E aí, amado, no capítulo 7, Estevão vai fazer a sua defesa.
né? Ele começa a fazer a sua defesa, começa a falar da palavra, que ele não estava falando mal contra a lei, pelo contrário, ele defendia a lei, mas que ele também acreditava em Jesus Cristo, e ele faz a sua defesa. E aqui no versículo 51, é o finalzinho da fala de Estevão, no versículo 51, finalzinho da fala dele, ele diz assim: homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Homens de dura cerviz, incircuncisos, ou seja, pessoas que não eram de Deus. Estevão estava falando: vocês são de dura cerviz, vocês não fazem um bom trabalho. Serviço é trabalho. Incircuncisos, os incircuncisos na época eram pessoas que não eram de Deus, que não eram consideradas o povo de Israel, eram os incircuncisos. Tanto é que Davi chamou Golias de incircunciso. Quem é esse incircunciso para desafiar o povo de Israel, o exército de Israel? E ele falou com eles: vocês são incircuncisos de coração e de ouvido. Ou seja, está falando, a palavra está falando, eu estou pregando, e vocês não estão dando ouvido, vocês não estão dando a mínima para a palavra. Falou com eles. E vós sempre resistiu o Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo está ali, batendo na porta, falando: não faz isso, para com isso, para daquilo. E você está resistindo ao Espírito Santo. Não resista ao Espírito Santo, amados. Amém? Eu digo isso para os irmãos, a igreja, até para mim também, que nós não venhamos resistir ao Espírito Santo. O que ele tem tocado no seu coração para você fazer? E o que ele tem falado para você parar de fazer? Então não resista ao Espírito Santo. Se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Não endureça o vosso coração. Qual dos profetas vossos pais não perseguiram? Eles mataram os que anteriormente anunciavam a vinda do justo, do qual vós agora vos tornastes traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ministério de anjo e não aguardaste. Ao versículo 54. Ouvindo eles isto, enfureceram-se o seu coração e rilhavam os dentes contra ele. Ou seja, a pessoa não aguenta ouvir a verdade. Como se diz, a verdade dói, né? Eles tentam acabar com a verdade, querem calar a boca dos profetas para que eles não falam a verdade, mas não tem como, amados. Nada podemos contra a verdade a não ser a favor da verdade, amém? A verdade, ela tem que ser dita. Tentaram matar a verdade, crucificaram a verdade, mas a verdade, ela ressuscitou e ela está viva, amém? É Jesus, amado. João capítulo 14, versículo 6 está escrito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus, ele é a verdade. E essa palavra vai estar sempre em evidência, amado, lutando contra o mal, contra as pessoas que fazem o mal. Essa palavra vai sempre nos confrontar, amado. E disse: eis que vejo, olha para você ver, 55, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus, e Jesus que estava à sua direita, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Estevão teve uma visão aqui, amados, quando ele estava sendo apedrejado. O homem estava cheio de paz, as pessoas o apedrejando, estava sendo julgado, ele estava à beira da morte. E morte de apedrejamento, imagina, mano, só pedrada na cara, na testa, na cabeça. E Estevão naquele momento teve uma visão. Ele viu os céus abertos, ele viu Deus, Jesus, do lado do Pai, neste momento de apedrejamento, e disse: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, clamando em alta voz, taparam os ouvidos e unânimes arremeteram contra ele e lançaram-no fora da cidade e o apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo e apedrejavam Estevão, que invocava e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito.
Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz: Senhor, não lhes impute este pecado. Com estas palavras, adormeceu, morreu. E Saulo consentia na sua morte. Isso é um servo de Deus, né, amado? Sendo apedrejado, sendo morto, sendo assassinado, por fazer o bem, por servir a Deus, e nesse momento, antes da sua morte, ele ainda pediu a Deus: Senhor, perdoa-lhes, não lhes impute este pecado, recebe o meu espírito. Essa é a atitude do servo de Deus, amado. Quando as pessoas te apedrejar, amado, querer te matar, ore por elas, pede a Deus para perdoar elas. Seja cheio de Deus, seja cheio do Espírito, seja diferente, amado. Faça diferença nesse mundo, amado. Eu me lembro de Jesus também, amado, que Jesus, quando estava para ser morto, ele também disse estas palavras, amado, sabendo que Jesus também, ele passou por este momento de crucificação, de sofrimento. As pessoas estavam o acusando injustamente. Jesus Cristo foi um dos homens que mais sofreu nessa vida. E eu estava acreditando numa fala que dizia que pessoas feridas, elas ferem pessoas. Tem uma frase assim, essas frases de efeito: pessoas feridas fere pessoas. Os irmãos já ouviram essa frase? Tem pessoas que estão com tanta mágoa, tanto ódio, que elas acabam transmitindo e ferindo outras pessoas. Isso acontece de fato, amado. Mas quando a pessoa é uma pessoa de Deus, quando ela é cheia do Espírito Santo, quando ela é ferida, amado, ela não fere pessoas, ela consegue amar as pessoas. Entende? Quando você tem Deus na sua vida, e seu pai te ofende, seu irmão te ofende, você é maltratado, você consegue fazer o bem para essas pessoas. É só quem tem Deus que consegue, amado. É só quem está cheio do Espírito Santo que consegue, amado. Tem uma música, minha mãe gostava muito de cantar, ela fala assim: ser como um sândalo que perfuma um machado que o fere. Entende? Nós devemos ser como um sândalo. Sândalo é uma madeira, uma árvore, e quando o machado está ali para cortar, bater na madeira, ela exala um perfume, amado. O machado está ali, ó, cortando, ferindo ela, e ela está exalando o perfume. Entende? É isso, amado. Seja cheio de Deus nestes momentos, é que você mostra se você é de Deus ou não. Quando as pessoas te vierem contra ti, para te apedrejar, mostre que você é diferente, que você tem Deus na sua vida. Sabemos que Cristo, ele foi ali na cruz, foi um momento de grande sofrimento para Jesus. Isaías narra um pouco do sofrimento de Jesus, que ele fala: quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque ele foi subindo como um renovo, e perante ele, como uma raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhamos-nos para ele, e nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, e o mais rejeitado entre os homens, homens de dores, e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens esconderam o rosto, era desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. E todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um que se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como o cordeiro foi levado ao matador, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a sua boca.
por juízo opressor, foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela coagitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com o perverso, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum achou em sua boca. Todavia o Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando dê ele a alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. E o versículo 11 diz: e ele verá o fruto do seu penoso trabalho, do trabalho de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Olha, amados, Jesus Cristo, quando vê nós fazemos a vontade dele aqui na terra, suportando essas coisas, por amor a ele, ele fica satisfeito. É o que nós lemos aqui: ele verá o fruto do seu trabalho, ou seja, o seu sofrimento na cruz não foi em vão, quando você obedece a palavra, quando você está no centro da vontade de Deus. O sofrimento de Cristo não foi em vão, mas quando você anda de qualquer jeito, é como se o sofrimento dele, o sacrifício dele fosse em vão. Então não faça do sacrifício de Jesus em vão, amém? Jesus Cristo, amado, quando ele estava sendo crucificado, indo para a cruz, eles cuspiam nele, batiam nele com um caniço na sua cabeça, davam-lhe socos, eles escarneciam do mestre, até que ele foi crucificado. Colocaram uma coroa de espinho em sua cabeça, amado. Imagina os espinhos ali entrando na sua cabeça, na sua testa. E Jesus Cristo, ele foi morto por nós, amado, por amor a nós. E Jesus Cristo, ao terceiro dia, ele ressuscitou. E no livro de Atos diz que ele estava dando as últimas instruções aos seus discípulos, dizendo para eles permanecerem em Jerusalém, que eles seriam revestidos do Espírito Santo. E quando eles estavam dizendo as últimas palavras aos seus discípulos, a Bíblia diz que uma nuvem veio e ele foi elevado. Imagina a cena. Jesus Cristo, depois que ele ressuscitou, estava dando as últimas instruções para os seus discípulos, antes de subir ao céu. E de repente, quando ele falava ainda as últimas palavras, ele foi sendo elevado ao céu. Ele foi subindo assim, os discípulos, os apóstolos foi vendo ele subindo, flutuando, até que uma nuvem o cobriu e Jesus desapareceu. Eles não mais viram o Senhor. E Jesus subiu ao céu, está à destra de Deus Todo-Poderoso. Mas ele disse que ele voltaria, amado. Jesus falou que ele voltaria. A Bíblia diz que ele é o Alfa, o Ômega, diz o Senhor, aquele que era, que é e que há de vir, o Todo-Poderoso, amém? Jesus Cristo vai voltar para nos arrebatar, amado. Ele vai nos buscar, ele vai nos tirar daqui deste mundo, amém? Gostaria que vocês colocassem sobre os pés, aleluias. Não se turbe o vosso coração. João capítulo 14, Jonathan, diz assim: não se turbe o vosso coração, ou seja, não fique preocupado. Credes em Deus e crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, para que onde eu estiver, estejais vós também. Voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Jesus Cristo voltará, amém, amado? Não se esqueça disso, amado. Não se esqueça disso. Tem um hino aí, varão? Está no jeito aí?
Jesus Cristo, Ele vai voltar, amado. Vale a pena servir a Ele. Vale a pena suportar essas dores. Aí você fala, será que vai valer a pena? Será que vai valer a pena suportar tudo isso, amados? Vai valer a pena, amados. Negar a nossa carne, negar o nosso eu. Por amor a Cristo, vai valer a pena, amado. Jesus Cristo vai nos buscar, amado. E nós vamos morar com Ele. Pense nisso, amado. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem penetrou em coração humano, é as coisas que Deus preparou para nós. É os céus, amado. Céus, amado. Céus, amado. Céus, amado. Céus, amado. Céus, amado. Céus, amado.